Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Neste vídeo, irei responder as perguntas sobre o assunto paridade. Agradeço a todos que responderam as perguntas. A primeira pergunta: existe dois números pares consecutivos? E a segunda pergunta: existem dois números ímpares consecutivos? Então, para responder essas duas perguntas, o conceito inicial é o seguinte: todos os números pares são escritos da seguinte forma. O número par é escrito na forma 2n. Isso quer dizer que eu substituindo n por qualquer valor, eu sempre vou ter um número multiplicado por 2. Por exemplo, 10, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 10 é 20, então sempre vou ter um número par. E um número ímpar é sempre escrito na forma 2n mais 1. Então, observe, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Então, os números pares são sempre da forma 2n. Então, se eu quero reconhecer um número par, ele tem que estar nessa forma. Se eu quero escrever um número par, 2n. Se eu quero escrever um número ímpar, eu escrevo 2n mais 1, sendo n qualquer número natural. Então, vamos dar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Vamos pegar aqui o n seja igual a 10. Então, 2 vezes 10 é igual a 20, é um número par. E se o n for 10, 2 vezes 10 mais 1 é igual, 2 vezes 10 é 20, mais 1, 21. Observe que 21 é um número ímpar. Outro exemplo, vamos dizer que o n seja igual a 11. 2 vezes 11 é igual a 22, 22 é um número par. E 2 vezes 11 mais 1, ele é um número ímpar, viu? 23 é um número ímpar. Então, observe que sempre há uma troca entre par e ímpar. Então, existem dois números pares consecutivos, ou seja, um após o outro? Não. Então, a resposta aqui é não. Todos responderam não corretamente. E a pergunta 2, existem dois números ímpares consecutivos? A resposta também é não, conforme mostrado aqui nos exemplos anteriores. Sempre há alternância entre par e ímpar. Agora, a pergunta 3, existe um número natural que não é par nem ímpar? Pelas perguntas anteriores, já podemos afirmar que a resposta da pergunta 3 é não. Ou o número é par ou ímpar. Não existe um número natural que não é par nem ímpar. Mas aí você pode se perguntar, e o número zero? O número zero é um número par. Vou explicar por quê. Um número é considerado par ou ímpar quando na divisão por 2, ele é par, vai deixar resto zero. Então, para ser um número par, quando eu dividir o número que eu estou considerando por 2, ele vai deixar resto zero. Ele será um número ímpar quando na divisão por 2, ele deixar resto igual a 1. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o número 12. 12 dividido por 2 é 6, resto zero. Número 13. 13 dividido por 2, o quociente é 6, resto 1. Enfim, para considerar se o número é par ou ímpar, vamos observar o resto da divisão por 2. Agora, voltando ao caso do número 0, por que o 0 é par? Como que a gente divide? 0 dividido por 2, como que a gente faz essa divisão? O quociente será 0, pois 0 vezes 2 é 0. Para chegar a 0, não precisa nada, o resto é 0. O número 1. Número 1 dividido por 2, eu vou ter no quociente 0. 0 vezes 2 é 0. Para chegar a 1, 1. Então, observe que 0 deu resto 0, deu resto 1. Ou seja, 0 é par, o número 1 é ímpar. Da mesma forma, 2 dividido por 2, quociente é 1, resto 0. Então, 2 é um número par. O 3 é um número ímpar. 3 dividido por 2, eu vou ter quociente 1, resto 1. A pergunta número 4, escreva dois números pares. Agora some esses dois números. O resultado obtido é par ou ímpar? Repetindo o procedimento com outros números, você poderá obter uma soma par ou uma soma ímpar. Justifique sua conclusão. Então, a soma de dois números pares sempre será par. Então, vamos fazer o teste aqui com dois exemplos. 6 mais 4 é igual a 10. Então, o número par é 6. O 4 também é par. O resultado da soma será um número par.
Somando 8 mais 6, nós vamos ter 14. Então, por que sempre será par? Vamos voltar no início aí do vídeo, lembrando que um número par a gente escreve da seguinte forma, 2n. Então, se eu somar 2n mais 2n, vamos ter como resultado 4n. O valor 4 é um número divisível por 2, 4 dividido por 2, eu vou ter 2, resto 0. 4 é um número par, logo, independente do valor de n, o resultado sempre será um número par. Portanto, a soma de um número par com um número par sempre será o resultado um número par. Agora, pergunta 5, o que podemos dizer da soma de dois números ímpares? O resultado é par ou ímpar? Então, o resultado da soma de dois números ímpares sempre será um número par. Então, vamos colocar alguns exemplos. 3 mais 7 é igual a 10, então soma de dois números ímpares, o resultado é um número par. 5 mais 9, 14. 11 mais 7, 18. Então, observe que é sempre o resultado número par. Por que acontece isso? Vamos voltar lá no início. Nós escrevemos um número ímpar da seguinte forma, 2n mais 1. Então, vou somar 2n mais 1 com 2n mais 1. O resultado dessa soma, eu vou ter 2n mais 2n, 4n, 1 mais 1, 2. Então, eu posso colocar o 2 aqui em evidência. Terei 2 multiplica 2n mais 1. Esse número 2 multiplicando me indica que o resultado dessa multiplicação sempre será um número par. Logo, a soma de dois números ímpares terei como resultado sempre um número par. E a soma de um número par com um número ímpar? A soma de um número par com um número ímpar sempre teremos resultado um número ímpar. Vamos fazer algum exemplo. 2 mais 3 é igual a 5, então a soma de um par com ímpar sempre um número ímpar. 6 mais 7 é 13, então a soma de número par com número ímpar, resultado número ímpar. 4 mais 5 é igual a 9. Por que acontece isso? Voltamos lá na definição de número par e número ímpar. O número par é escrito na forma 2n e o número ímpar é escrito na forma de 2n mais 1. Somando aqui as três parcelas, vamos ter 4n mais 1. Então, 4n é um número par. E quando eu somo mais 1 a um número par, eu tenho como resultado um número ímpar. Então, portanto, a soma de um número par com um número ímpar, sempre terei um número ímpar. Pergunta 7. E se somarmos uma quantidade par de números ímpares? O resultado sempre será um número par. Por quê? Vamos mostrar o exemplo aqui. 3 mais 5 mais 7 mais 9 é igual a 24. Temos a soma de uma quantidade par de números ímpares. São 4 números ímpares. O resultado é um número par. Vamos fazer outra soma. 7 mais 9 mais 11 mais 13. O resultado será igual a 40. Da mesma forma, a soma de uma quantidade par de números ímpares, o resultado é um número par. Por que acontece isso? Vamos lá novamente na definição do número par e número ímpar. Então, são a soma de 4 números ímpares, ou seja, 2n mais 1, mais 2n mais 1, mais 2n mais 1, novamente 2n mais 1. Então, a soma de dois números ímpares, já vimos que vai dar sempre um resultado par, pois vai surgir 4n mais 2, ou seja, 2 é um número par, e 4 multiplicado por n também será um número par. Da mesma forma, a outra parcela, a soma das outras duas parcelas, 4n mais 2. Então, são a soma de um número par com um número par. A soma de número par com número par dá um resultado par. Então, a soma de uma quantidade par de números ímpares sempre será par. E a última pergunta, e a soma de uma quantidade ímpar de números ímpares? É par ou ímpar? Então, a soma sempre será uma soma com resultado ímpar. Então, vamos mostrar um exemplo numérico. 3 mais 5 mais 7 é igual a 15. 5 mais 7 mais 9 é igual a 21. Então, a soma de uma quantidade ímpar de números ímpares é sempre ímpar. Por que isso acontece? 2n mais 1, 2n mais 1, 2n mais 1, ou seja, a soma de três números ímpares. As duas primeiras parcelas, vou ter o número par,
4n mais 2, somado com um valor ímpar, 2n mais 1. Então, eu vou ter a soma de um par com um número ímpar, a soma de um número par com um número ímpar, eu tenho como resultado um número ímpar. Tá joia? Então, o principal dessas perguntas foi definir como se identificar se o número é par ou ímpar. Então, o número par é escrito na forma 2n e o número ímpar é escrito na forma 2n mais 1. Então, para identificar se o número é par ou ímpar, nós dividimos o número por 2. Se na divisão por 2 tivermos resto 0, o número será par. Se na divisão por 2 o resto for igual a 1, o número será ímpar. Tá joia? Até a próxima. Tchau.